Bom dia, irmãos, graça e paz, shalom. Mais uma vez aqui os conectados, nosso tempo de comunhão pela manhã. Hoje pode reparar que eu tirei o chapeuzinho rosa, né? É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. Uma nova semana começando, um novo mês, um novo ciclo para cada um de nós. Espero que seja um tempo de bênção na sua vida, um tempo de reflexão, um tempo de conquista, cura, restauração, um tempo de provisões, um tempo em que Deus irá trazer à existência aquilo que não existe pelo poder que há na palavra de Deus. E antes de meditarmos um pouco da nossa reflexão de hoje, eu queria lembrar você que nós estamos com o nosso Cell News, o Jornal dos Conectados, né? Eu faço pelo Canvas, né? Então tem um link lá, você clica lá e vai aparecer as notícias do céu que você precisa ouvir, né? A nossa origem não é a terra, a nossa origem é os céus. Então, e como igreja do Senhor, a gente deve estar ligado aos céus, né? E hoje a igreja está tão arraigada à terra que ela esquece que a sua natureza e a sua essência, ela é celestial, tá, irmãos? Então, acompanha lá conosco, né? Cell News, o Jornal dos Conectados. E também eu estou lançando meu outro e-book, né? Tem vindo mais novidades por aí, em nome de Jesus. E o Senhor está me dando um tempo aí para publicar algumas coisas, né? As palavras que eu não publiquei, né? E eu estou lançando, né? Aí o nosso novo e-book é o Desvendar das Palavras. O que há por detrás das palavras que pronunciamos, né? Então, leia, desvenda, né? Além de ser muito enriquecedor, eu creio que também vai ser muito vai agregar muito. É um livro muito agregador e vai agregar muito aí a sua vida, eu tenho certeza. Tá? E para não ficar nas minhas palavras, eu quero falar da palavra de Deus, né? Falar daquilo que tem me sustentado, daquilo que tem sido o meu ponto de equilíbrio, ponto de sustentação durante a minha vida. E quero falar sobre Filipenses. Quero falar sobre o livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo. A epístola que o apóstolo Paulo mais ama. Uma das mais importantes passagens doutrinárias do Novo Testamento é Filipenses, né? O apóstolo nela apresenta a doutrina de Cristo, a kenosis, né? Ou a doutrina do esvaziamento de Cristo, ou da sua humilhação, né? No seu esvaziamento. Ali também Paulo, quando ele escreve, ele estava preso. Ele estava preso, né? Estava preso e ele sabia que os seus dias não reservava as coisas boas para ele, que ele estava prestes para ser conduzido perante o César, né, em Roma, e que a morte já o aguardava. Então, irmãos, Paulo sabia que corria grande risco, né, mas ele esforçou-se para não alarmar os seus amigos, os seus irmãos da igreja de Filipe, né? Porque a sua maior preocupação era o progresso do evangelho, né? Então, na proporção que as pessoas falavam acerca das cadeias de Paulo e acerca do Cristo que Paulo pregava, que Paulo vivia, o evangelho ia progredindo. Então, Paulo ele não se importava com a sua própria vida, mas ele se importava de maneira que o evangelho pudesse ser expandido. E assim deve ser, né, a nossa vida como crente, como cristão. Ele disse que ele tinha certeza que ele disse: aquele que começou a boa obra em vós há de findá-la. Então, eu quero pegar um versículo que está em Filipenses 4:4,
né? A partir do verso, Filipenses 4, versículo 4, bem pequenininho, mas para mim cheio de significado, que fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. E interessante saber que o apóstolo Paulo, ele tinha essa alegria, uma alegria indivisível, uma alegria cheia de graça, uma alegria em meio ao sofrimento, uma alegria em meio a uma iminente morte, né? Que o aguardava, porque o que aguardava o apóstolo era cadeias e ameaça de morte, né? E Paulo, como eu falei, ele não se sabe precisamente da onde que ele escreve, né? Mas sabe-se que ele estava indo bem para Roma e já estava preso. Então, outras passagens, Paulo e Silas, à meia-noite, ele preso, aprisionados, guardados, né? E à meia-noite eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Então, o que leva uma pessoa, né, a estar prestes a morrer, a estar enfrentando situações adversas em sua vida, e mesmo assim ter uma alegria indivisível e cheia de graça, né? E mesmo assim ele considerar a sua vida como um nada perante a sublimidade do conhecimento que ele tem de Cristo. Então, quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu vejo, né, que a minha vida, né, ela ganha outro sentido, porque Paulo diz que o morrer para ele é lucro e o viver para ele é Cristo, não é isso, mais ou menos, que ele fala? Ele fala que o morrer para ele era lucro, né? E a vida que ele vivia agora, ele não vivia mais nele, mas naquele que o regimentou, naquele que o ganhou bem para ele, que é Cristo. Então, irmãos, ele fala: regozijai-vos no Senhor, né? Alegrai-vos no Senhor, ou regozijai-vos, né? Alguma versão está regozijai-vos, outra está alegrai-vos, que é a mesma coisa. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque Paulo sabia, né, que a sua alegria, a sua alegria, ele estava em ele ser ganho pelo o Evangelho. A alegria de Paulo, ela era resumida na pessoa de Cristo. E Paulo sabia que a vida que ele vivia não era mais dele, mas sim do Senhor. Então, irmãos, e Paulo, quando ele fala da questão da quinoses, no capítulo 2, da quinose, do esvaziamento ou da humilhação de Cristo, né? Ele aborda aquele assunto porque hoje o que acontece? Toda humilhação, ela precede da honra, sim ou não? Né? Toda a humilhação, ela precede da honra. Aqueles que a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Então ele falando alguma coisa acerca da quenose, que é o esvaziamento, né? Cristo ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele revestiu a nossa natureza do pecado, né? Ele se humilhou tomando essa carne que para nós não vale de nada, que quando morre, daqui a 3 dias já tem que estar enterrada, senão exala um mau cheiro. Lembra de Lázaro, né? Já há 4 dias já estava já exalando, né? Então nós não temos nada, não somos bons. Então e tem pessoas que se altitulam, né? Que se imagina um rei, né? Tem um rei na barriga, mas esquece que a única que carregou um rei na barriga chama-se Maria, que foi Maria, então, que gerou o Salvador da humanidade. Então, irmãos, a questão da humilhação, eu estava falando que toda humilhação ela precede uma honra, né? Não há honra sem humilhação, não há exaltação sem humilhação. Assim como não há ressurreição sem morte, assim como não há milagres, né, sem doença, assim como não há cura sem enfermidade, então também não há honra, né, no lugar. A Bíblia fala que no lugar que nós haveremos de ter dupla honra,
no lugar da desonra, né? Então, e quando eu creio, né? Quando eu tenho ciência disso, e quando eu creio que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus diz com relação a ser ou estar humilhado, né? Porque Paulo disse, eu sei estar humilhado, eu aprendi a viver bem e contente em toda e qualquer situação. Então, quando eu entendo isso, na verdade, eu me regozijo, né? No Senhor, né? Porque eu sei que uma hora nós seremos honrados e exaltados, né? Enquanto o diabo festejava, enquanto o inferno festejava a morte de cruz na cruz, né? E por 3 dias passou-se um silêncio, né? O inferno, enquanto eles celebravam, né? Ao 3º dia houve um silêncio e Cristo ele ressuscitou e foi exaltado e ganhou o nome que está acima de todo nome, né? O nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, irmãos, eu sei que no tempo dele, né, a humilhação que você está passando, né, a desonra talvez que você vem suportando, né, ser desonrado em algum aspecto da sua vida, ou por alguém da sua família, ou por alguém que o desonrou, ou por alguém que te humilhou, ou por alguém que tem te humilhado, ou por alguém que tem te esquecido, ou por alguém que tenha agido tenha sido ingrato assim contigo. Então, no tempo certo, Deus vai tratar com todas as coisas, né? No tempo certo, Ele determinou um tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3, e talvez o tempo da humilhação é hoje, né? Mas eu quero dizer para você que o tempo da sua exaltação, o tempo da tua dupla honra também chegará, né? Com a mesma precisão que a desonra possa estar, que vocês possam estar vivendo nesse dia de hoje. Então, eu peço nessa manhã que Deus ele abençoe sua vida, que Deus ele renove, te fortaleça a sua mente, renove a sua mente, trazendo a ela uma renovação, né? E que você consiga ver ao seu redor o quanto o eterno Deus tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, tem cuidado de cada um de nós, tá? Então, por isso, irmãos, que nós possamos ser, como Paulo disse, né? Alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Por isso, seja sempre grato, regozije-se nele, alegre-se nele, né? E a gratidão ainda é a memória, né? A memória do nosso coração. E o Deus que sonda o nosso coração, ele sabe exatamente qual é a nossa verdadeira intenção, né? E o que eu preciso também entender é não deixar que essas coisas, né? Que essas coisas que enfrentamos no nosso dia a dia, que as circunstâncias venha nos abater e venha tentar nos afastar das bênçãos de Deus na minha vida, né? E quando que eu faço isso? Quando eu não reconheço, né, o amor de Deus, quando eu sou ingrato, ou quando alguma murmuração, ou como algum ato de ingratidão ainda está lá residindo dentro de mim, alguma ingratidão, né? Com alguma pessoa, com alguma situação, ou até comigo mesmo, porque Deus ele sonda o nosso coração, não é isso, irmãos? Então, e o apóstolo Paulo, interessante que ele sabia lidar com toda essa situação, né? Acho que, se eu não me engano, é 2 Coríntios capítulo 4, acho que do verso 8 ou 9, ele fala que em tudo somos atribulados, irmão. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, porém não destruído. Ou seja, as coisas que aconteciam ao seu redor, né?
ao seu redor não influenciaria o seu interior. E ele prossegue dizendo, ainda que o homem exterior, né, se corrompa, né, ainda que o homem exterior, ainda que a velhice chegue, né, se você não morrer, tu vai ficar velho, né, nós não vamos viver aqui como novo assim para todo sempre. Então ele fala, ainda que o exterior se corrompa, ainda que devido à circunstância o teu exterior se corrompa, né, contudo o interior ele se renova dia após dia. Então, irmãos, esse é o segredo de Paulo, né, se alegrar. Não sei como que alguém pode se alegrar com um diagnóstico desfavorável. Não sei como alguém pode se alegrar numa cadeia, algemado, guardado por sentinelas, guardado por carcereiros. Não sei como alguém pode se alegrar diante de situações adversas, mas há um segredo para nós. Alegrai-vos no Senhor, não na situação, né? Porque o Senhor, ele continua sendo, né, o Senhor da situação. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Ele continua sendo aquele que tem o governo, aquele que tem o senhorio de toda a nossa vida, porque a Bíblia fala que passa o homem como uma sombra, o homem é como uma neblina, né? E como que esse homem, como que esse homem, se ele não tiver um sentido de vida voltado bem para o Senhor, né, ele vai entrar em parafuso. Por isso que a nossa renovação da nossa mente, né, ela precisa estar a cada dia mais, uma mente mais renovada. A cada dia nós devemos buscar mais o Senhor para transformar o nosso redor, né? Para transformar o nosso redor, aquilo que está ao nosso redor, para que nós possamos ter a nossa visão renovada bem para ver que mesmo diante de fatos, mesmo diante de situações, o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. O Eterno, ele tem cuidado de nós. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus, ela tem sido dispensada assim para nós, né? E tudo isso tem nos guardado no seu grande amor. E Deus, ele colocou no nosso coração, e eu falava isso para uma amada irmã, a Maiara, né? Ela fez um texto lá e eu fiz um adendo ao texto dela, porque eu falei para ela que Deus, ele colocou coisas do nosso coração ainda inexploráveis. Então existe dentro de nós uma força, né? Uma força ainda que nós mesmos não éramos capazes de saber que nós tínhamos ela. Então, como que Deus faz você entender que você tem uma força, que existe áreas inexploráveis dentro de você que ainda não foram exploráveis? Como é que Deus faz para você ver que existe um grau de relacionamento ainda dentro de você com relação a Ele que nós não exploramos? São através das situações, são através do dia a dia, são através daquilo que nós enfrentamos, dos obstáculos. Eu falo que obstáculos, todos eles são para serem superados, né? Já viu aquela corrida com obstáculos, né? Aquela corrida que você tem que correr, tem que salto, né? Não é isso? Então a nossa vida, ela pode ser comparada a essa corrida, uma corrida com obstáculo, uma corrida que você a cada dia enfrenta algo novo. Você sai de uma situação e já tem outra. Você vence uma situação e já tem outra. E é isso, irmãos, e é justamente isso que Paulo falava: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos, porque o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir justamente a nossa alegria. O diabo, ele veio com essa tripla função: matar, roubar e destruir a nossa vida, a nossa alegria, roubar a nossa alegria, roubar a nossa emoção. Ele vem tentar frustrar, né? Nos frustrar para que nós ficamos desesperançosos no Senhor. Ele é o maior ladrão da alegria, é o diabo, porque ele sabe que para ele não tem mais jeito,
né? Para ele não existe outro, ele não volta ao estado original dele, ele não volta a ser o querubim ungido da guarda de Deus, da santidade de Deus, né? E ele é o maior ladrão de alegria, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, mas Paulo entra com esse segredo: alegrai-vos no Senhor. Eu não sei se você tem esse motivo, mas eu tenho esse motivo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos, né? A alegria do Senhor, ela ainda continua sendo a nossa força. A alegria do Senhor é que nos coloca de pé. E nessa manhã a gente pode contemplar a fidelidade de Deus, ainda que nós somos infiéis, ainda que nós somos totalmente infiéis. Ele, todavia, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E a cada manhã eu sempre falo, né? É uma folha branca, uma caneta que Deus nos dá todo dia, sim, pela manhã, quando ele concede um novo amanhecer, uma nova oportunidade para nós celebrarmos a vida, né? Porque na morte, irmão, a morte não melhora ninguém. Então, a vida sim, a vida ela nos aperfeiçoa, ela vai trazer o aperfeiçoamento, o amadurecimento, ela vai trazer pontos de equilíbrio que nós precisamos. Mas depois que nós morremos, irmãos, a morte não melhora ninguém, a morte não conserta ninguém. E como nós seremos lembrados, né? Como nós seremos lembrados? Então, irmãos, eu quero ser lembrado como alguém que enfrentou as suas intempéries da vida. Eu quero ser alguém que enfrentou, teve sim momentos de falhas, teve sim erros, porque todos nós somos falhos, somos pecadores, mas eu quero ser lembrado como alguém que procurou a cada dia se auto-superar, né? Alguém com uma resiliência muito grande, alguém que soube enfrentar todas as consequências, né? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, o que o diabo quer é que você fixe a sua mente no seu pecado, naquilo que não deu certo na tua vida, e que você desfoca, né, para aquilo que é a abundância de Deus, que a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, é nessa graça maravilhosa, né, que Paulo ele escreve essa carta, né, com o maior amor, porque ele diz: eu estou plenamente certo, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de findá-la, né, até o dia de Cristo. Aí ele fala assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça de Deus comigo. Então, e ele fala: pois minha testemunha é Deus, aleluia, né? Da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Olha o amor que Paulo tinha por esses irmãos de Filipenses, porque foram esses irmãos de Filipenses que por 2 vezes, né, o assistiram na sua maior necessidade, né? O relacionamento de Paulo com a igreja em Filipe sempre foi um relacionamento íntimo e pessoal, né? Cordial, terno de misericórdia, né? E Paulo, ele tinha um agradecimento, e essa carta era uma carta de agradecimento pelo amor que eles tinham pelo apóstolo. Então, irmãos, não é cadeia, não é um diagnóstico desfavorável, não é uma enfermidade, não é uma doença, não é uma situação para nós, muitas das vezes, sem solução, né? Porque a Bíblia fala que para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Deus, ele ainda é o Deus do impossível, né? Ele ainda é o grande eu sou o que sou. Tudo que nós precisamos está na pessoa de Cristo, né? Tudo que nós necessitamos está na pessoa de Cristo, né? Então, seja grato, né?
celebre ao Senhor. Olha, olha ao teu redor, né? Olha ao seu redor. Eu confesso que nessa manhã eu não acordei bem, né? Acho que não só eu, né, irmão? Acho que a gente tem nossos dias que a gente tem picos, né? Que nem o Ibope, né? Então nós temos picos, né? Às vezes esse pico vem pela situação que nós vivemos, né? Porque, irmãos, não é o dinheiro, não é a situação, não é a condição social, não é o ter, né? Mas sim o ser. E nós somos seres humanos, né? Nós ainda estamos no corpo da nossa humilhação, mas um dia nós seremos arrebatados e um dia nós saberemos que toda essa humilhação, né, ela vai acabar, e no lugar da humilhação, né, a dupla honra ela chegará. Então, irmãos, se você foi humilhado, se você foi desprezado, se você está vivendo esse período de isolamento, né, não social, mas um isolamento talvez até parental, um isolamento que as pessoas, que você já não cabe mais no ambiente delas, irmãos, fique tranquilo, né? Um momento, essa humilhação, ela vai acabar, e no lugar da desonra, Deus trará para você dupla honra. É só você se alegrar, é só você ver, olhar com os olhos espirituais, né? E saber que Deus, ele está cuidando de todas as coisas, né? E saber que todas as coisas, de fato e de verdade, têm cooperado para aquele que Deus ama e para aquele que Deus chama segundo o seu propósito. Eu creio que você é um chamado, eu creio que você é alguém que faz parte desse plano eterno de Deus. Eu creio que também que em algum momento da sua vida, né? A vida é tão breve, a vida ela passa tão rápida, né? Como diz o salmista lá no Salmo 39, ela passa como a sombra, né? A sombra passa, você nem percebe. Então, irmão, celebre a vida, porque a morte não melhora ninguém. Enquanto há vida dentro de você, né? É tempo de nós nos voltarmos para ela, para celebrar com aqueles que te amam, celebrar com aqueles que te querem o teu bem, para aqueles que te considera, aqueles que gostam de estar com você, aqueles que fazem questão de estar junto assim de você. Então, irmão, celebre, e não permite que uma amargura, que uma falta de perdão, não permite que essa humilhação, né, ela cria raízes de amargura dentro assim de você. Seja livre disso, libere o perdão, libere-se, né, cada vez mais as pessoas, não seja cativo, deixa que elas sejam cativas a você, mas não sejam cativas a elas, né? Eu costumo falar que eu sempre vou ser essa pessoa aqui. Então, embora, lógico, a gente tem que melhorar, mas a minha essência eu não quero perder nunca, irmãos. Então, e que nós não devemos perder a nossa essência, independente do que fizeram a você, independente do que tramaram contra você, independente da rejeição que você sofre, da humilhação que você sofre, né? Da desonra que você não tem, que você não tem tido. Eu quero dizer bem para você que Deus é um Deus que Ele vai te exaltar no tempo certo, no tempo dele, porque Ele é alguém, assim como Ele se despiu do corpo da sua glória e revestiu-se dessa corpo de humilhação, né? E ele foi à morte numa cruz, porque ele teve que tomar essa carne pecaminosa, esse pecado que habita em mim aqui, ó, a mim e em você, em cada um de nós. Ele teve que levar e crucificar numa cruz. Mas ao terceiro dia, irmãos, ao terceiro dia, né, a morte não pôde o detê-lo, né? A morte só pôde detê-lo por 3 dias. E nesses 3 dias eu creio, conjecturo que nesses 3 dias ele estava liberando os espíritos que estavam algemados pela morte, pelo diabo, e ele rompeu os grilhões. Ele disse: ó morte, onde está o teu agrilhões, né? Então nós podemos celebrar essa ressurreição, né? Ele ressuscitou de dentre os mortos, ele venceu a morte, né?
e ele ganhou o nome que está acima de todo nome. Mas, porém, antes disso, ele foi esbofeteado, foi humilhado, desonrado. Ele veio para o que era o seu, os seus o abandonaram, os seus o rejeitaram, né? E ele abre uma outra porta bem para nós, os gentios, né? E hoje nós somos a igreja de Cristo. Hoje nós podemos desfrutar de todas as suas bênçãos, de todas as suas misericórdias no porvir, na Nova Jerusalém, no novo céus e na nova terra. Porque um dia, irmão, tudo isso que você contempla, o seu dinheiro acaba, a sua bela casa vai ficar aí, as pessoas vão disputar palmo a palmo como você morrer, o que você tenha deixado de bens, bem de herança, o que você tem deixado, talvez você não tenha tanta importância em vida, mas quando você morrer vão disputar palmo a palmo aquilo que você construiu, aquilo que você deixou, né? E no momento que você descer a sepultura, acabou para você. Aí vai começar a guerra das famílias, brigando por coisas que ninguém vai levar para a cidade celestial. Então, irmãos, regozije-se no Senhor, né? Eu já mudei a minha fisionomia. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor o espírito se abate, né? Eu, como eu falei, eu não acordei bem, mas né, pelo fato de nós não termos acordado bem, que não queira dizer que todo dia vai mal, porque nós temos um Senhor, aquele que está assentado no mais alto e sublime trono, aquele que tem um cetro, aquele que fala e as coisas acontecem, aquele que libera a vida e a vida chega até a nós e sobrepuja, subjuga toda a morte ao nosso redor. Que Deus te abençoe, que não seja algemas, que não seja cadeia, que não seja situações, falta de emprego, que não seja situações na tua família, que não seja rejeição, humilhação. Mas, irmãos, alegre-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Esse é o segredo. E não esqueça, né? O nosso portal, o nosso canal, Conectados ao Céu através da palavra. Essa mensagem ela vai se transformar, ela vai para o YouTube. Acesse lá o nosso canal, dê essa moral assim para nós, né? Para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas através dessa palavra que não é minha, mas eu creio que ela veio dos céus. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que de alguma forma ela abençoou a tua vida, em nome de Jesus. Outra coisa, né? O desvendar das palavras, o que tem por detrás das nossas palavras, né? Vai lá, irmãos, eu creio que vai agregar a sua vida e a vida daqueles que você pode também presentear. Custa apenas R$12,90, é um e-book, e eu vou estar liberando esse acesso por esse valor assim, para você, para custear algumas pequenas despesa nossa, né? O nosso interesse não é ficar rico, não é ganhar dinheiro com isso, mas é compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que Deus te abençoe, que a tua semana seja infinitamente abençoada pelo Deus de toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E até a próxima, Conectados com os Céus.